Oi gente, meu nome é Deilis, sou nutricionista e este é o Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo se você quer aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Se você já nos acompanha, sabe que falamos algumas vezes sobre a importância do aporte de proteínas para a manutenção da saúde e para objetivos como emagrecimento e hipertrofia. Agora, na correria do dia a dia, você sabe como fazer esse consumo de forma simples e prática? Esse é o nosso tema hoje no programa e nossa convidada vai nos enriquecer com sua vasta experiência clínica neste assunto. A doutora Roseli Rossi é nutricionista, com título de especialista em nutrição clínica concedido pelas BRAM, pós-graduada nos cursos de especialização de planejamento, organização e administração de serviços de alimentação, fitoterapia aplicada à nutrição funcional e nutrição ortomolecular com extensão em nutrigenômica, diretora da Clínica Equilíbrio Nutricional e autora de vários livros de nutrição. Doutora Roseli, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer todo meu, né? Poder participar aí do programa, que eu acho que espero que sirva para muita gente, quem nos escutar aí a partir de então. Com toda certeza. Aproveitem muitas palavras, porque aqui são muito sábias mesmo. Obrigada. Recapitulando então, para quem nos assiste, conta um pouquinho pra gente qual que é a importância do consumo de proteínas, tanto para quem quer emagrecimento, como para quem quer hipertrofia, por exemplo. Primeiro vamos entender que assim, a proteína é um macronutriente e dos mais importantes, por isso que em grego já proteus é primário, é um macronutriente que faz parte de todas as células do nosso corpo. Então ele é muito importante, ele é formado por uma cadeia de aminoácidos e dependendo da sequência desses aminoácidos a gente tem a função da proteína, tá? Então a proteína ela tem uma função primariamente estrutural. Todas as células do nosso corpo precisam de proteína. Então, desde cabelo, pele, unha, músculos, né, para a gente formar o nosso sangue, hemoglobina, as nossas enzimas também são formadas a partir das proteínas, toda a parte hormonal do nosso corpo, por exemplo, insulina, é formada pela proteína. Se eu quiser uma coagulação sanguínea, eu tenho a fibrina, que é formada de proteína, todo o material genético. Então, tudo hoje, tudo no nosso organismo, ele tem uma base proteica. Por isso que é de suma importância, não só para quem quer emagrecer, não só para quem quer hipertrofiar, ganhar massa magra, mas acima de tudo para quem quer ter saúde. Fantástico, definitivamente. Realmente, é uma que a gente sempre fala, né? A proteína ela tem função estrutural, então é tudo. É tudo, Ela faz tudo. Não dá pra gente pensar no nosso corpo, né? Ele não vive, não sobrevive se não tiver a proteína adequadamente, né? Você vai ter sempre disfunções decorrentes. E aí deixa eu puxar esse gancho então de proteína e saúde, inclusive. Porque apesar da gente já ter bem consagrado as recomendações de quantidade de proteína e os limiares até em termos de saúde, ainda vivem algumas controvérsias com relação a isso, né? Exatamente. Como é que você enxerga isso? Então, eu vejo que fica nos dois extremos, né? Pela prática clínica, a gente tem tanto aquele paciente, aquela pessoa que fica em déficit proteico o tempo inteiro, né? Comendo inadequadamente as proteínas, tanto em quantidade quanto em qualidade diária, como também os excessos de proteína, né, exagerados, que são aí consumidos principalmente pelos praticantes de atividades físicas, né? Então, tanto a deficiência quanto o excesso, ele acaba tendo prejuízos decorrentes, né? A falta de proteína vai levar ao comprometimento de todas as funções que eu disse anteriormente. Então, como que eu vou querer ganhar músculo? Como que eu vou querer ter saúde, anticorpos, formar hormônios? Enfim, como que eu posso ter todas essas funções que são vitais para o meu organismo se eu tiver deficiência proteica? Além do que, eu tenho aí decorrência do catabolismo, que é a quebra das proteínas que eu já tenho estruturais para se transformar em energia.
Então, veja, é um prejuízo enorme que eu acabo tendo. Por outro lado, para quem consome o excesso da proteína, eu também tenho problemas inadequados ou decorrentes disso, prejuízos graves. Eu tenho aí a questão do aumento de peso, porque o excesso da proteína, ela vai levar ao aumento de gordura. Eu tenho uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática, eu posso ter um aumento no biomarcador, o ácido úrico, né? Eu tenho mais aumento, a probabilidade de aumentar o risco de pedras renais. Então eu tenho tanto um quanto o outro prejuízos. O ideal, que a gente vê na maioria dos estudos, é que uma pessoa, para ter saúde, né, para fazer todos os processos vitais, consuma em média 1 grama por quilograma de peso ao dia, de proteínas de boa qualidade, que pode variar aí de 0,8 a 1,5, mas a média é 1. Para os idosos, a gente põe de 1 a 1,2. Por quê? Porque as pessoas idosas, além da gente evitar a fraqueza muscular, que é a sarcopenia, a gente tem que contar que elas não têm mais a mesma absorção. Né? O trato digestivo delas já está debilitado, então eu tenho que dar uma recomendação um pouco maior, me assegurar dessa quantidade de proteína ao dia, de 1 a 1,2 kg ao dia por quilograma de peso, para que eu evite isso. Agora, para quem é um praticante de atividade física de moderado ou intensa atividade, aí a gente pode colocar de 1,5 a 2,4 no máximo. Então, os estudos hoje demonstram que essas quantidades são bem satisfatórias, dependendo do objetivo de cada um. Maravilhoso. Fica super dentro das recomendações que a gente tem mesmo para a população geral, internacionais, né? E também na prática esportiva da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. É isso mesmo. E você mencionou diferença para os idosos, diferença para os adultos, né, de forma geral. Existe também diferença nessa recomendação para homens e mulheres? Não, porque o cálculo é todo feito em quilograma de peso. Então, a gente, lógico, os homens têm um peso maior que as mulheres e a partir disso eles vão ter uma recomendação maior de proteína. Perfeito. Em termos bem práticos, uma pessoa, como ela poderia saber, eu estou consumindo menos proteína do que eu devo ou eu estou consumindo a mais? Porque o paciente não vai fazer o cálculo, né? Ele vai começar a ter efeitos em decorrência disso. Você comer errado um dia ou outro dele, é possível. Né? Hoje, por exemplo, não consumi a quantidade recomendada de proteína, enfim, isso acontece. Quando a coisa acontece eventualmente, pontualmente, o seu organismo ele tem uma adaptação, ele tem como recorrer a processos que vai equilibrar você e não vai te trazer nenhum problema. Agora, quando isso acontece dia após dia, sucessivamente, né, aí você vai começar a ter, por exemplo, uma queda de imunidade, queda de cabelo, a dificuldade de ganho de massa, até a fraqueza muscular. O paciente começa a ter problemas assim de hormônios, começa a ter uma deficiência hormonal. Então, às vezes, quando você vai checar, fazer uma anamnese alimentar nele, você fala, gente, falta base. Não adianta ele ir lá e colocar um hormônio, tipo assim, né? Vamos fazer uma modulação hormonal, se ele não está comendo o requerimento base de proteína, o substrato base. Como é que ele vai ganhar massa? Como é que ele vai se fortalecer? Fraqueza, falta de energia, né? Então a gente tem que pensar a falta de saciedade. Às vezes a pessoa fala, tô com uma compulsão, não paro, não sei, doutora, toda hora eu tenho fome. Mas espera aí, o que você come no café da manhã? Eu como café com leite, pão com manteiga, ou então pão com requeijão, e por aí vai. E aí acha que está fazendo uma boa nutrição e que tem um aporte proteico adequado. Não tem. Como é que vai ter uma condição de energia, de vitalidade, de força, né? E vai às vezes treinar com isso, o que é pior, né? E aí volta... A demanda ainda é maior, então complica mais a situação da pessoa. Quando você passa por um estresse, né? Hoje, quem não está estressado nessa cidade de São Paulo, você vai precisar de um aporte maior, porque você tem que ter maior sistema imune, enfim, maiores defesas no organismo, né? Hormônios, tudo que são fabricados num processo de estresse, numa doença. E aí o que acontece? Você não consome a bendita proteína. Não só a proteína. Toda uma alimentação é deficiente. Eu não posso falar para você que é só proteína, mas hoje eu quero me deter nesse macronutriente.
né? Mas a questão da correria, da pressa, leva as pessoas, às vezes, na maioria dos dias, terem essa deficiência, em contrapartida, vários sintomas e sinais indesejados. Só que, sabe qual o grave problema das pessoas? Achar que isso é normal. Não, mas eu sou assim mesmo. Mas isso sempre, a queda de cabelo, ai doutora, sempre foi assim. Ai, olha, já cansei de trocar o shampoo, passar não sei o quê. É sempre assim, minha pele, olha, eu me canso na academia de fazer força. Ai, já desisti várias vezes. O que você come de proteína? Ah, é a miséria de sempre, ou não come. Você entendeu? Então, é só você ajeitar o cardápio, colocar aquilo na quantidade certa, todos os macronutrientes, inclusive a proteína, a pessoa se torna uma outra pessoa. A sinalização é outra, né? Não, fantástico. E bom, uma vez então que a gente chegou na quantidade, aí vai ter que distribuir essa proteína ao longo do dia. Sim. Uma das coisas que os pacientes tendem a perguntar com bastante frequência, né? Tem aquele momento em que é mais importante priorizar o consumo de proteína? Tudo depende da sua necessidade, né? Se o paciente é um paciente que, vamos supor, ele treina muito pouco, faz uma caminhada, é uma senhora idosa, tipo idosa, só caminha tudo, eu vou ter que fracionar a proteína ao longo do dia dela. Então eu ponho, lógico, a maior quantidade, 30% almoço, 30% no jantar, depois eu vou falar dos tipos das proteínas, em virtude do tempo, né, do horário do dia, e aí eu jogo 20% no café da manhã e 10% nos lanches intermediários, diante do cálculo que eu fiz das necessidades diárias. Muito embora os estudos também demonstram que o fracionamento é importante, por algumas causas que eu vou dizer, mas o mais importante é eu atender o requerimento diário de proteína, tá? Mas eu gosto de fracionar, por quê? Porque a proteína é um macronutriente de difícil digestibilidade, né? Junto com a gordura, ela demora mais para ser digerida, diferente do carboidrato. Então, por conta disso, para não sobrecarregar muito numa refeição e a outra ficar muito carente, então eu fraciono ao longo do dia. Agora, se é um paciente que faz o treino pela manhã, então o que acontece? Ele acorda, qual que é a maioria das pessoas que treinam de manhã? Elas treinam 7 horas, 6h30, é esse horário, essa é a vida do paulistano, não sei as pessoas de outros estados se estão aqui, né, tem uma vida... Acho que se parece também. Mas, por exemplo, ritmo de vida hoje. E o que acontece? Esse ritmo de vida acelerado e louco, e principalmente, gente, para as mulheres, né? Eu digo isso porque a mulher, hoje, ela abraça tanta coisa, ela tem que fazer a marmita, o lanchinho do filho, o marido que não faz nada, ela vai, corre... Daí ela fala, doutora, o que eu como? Então ela vai fazer uma musculação. Aí eu preciso colocar uma proteína para ela, né? De manhã, só que uma proteína de fácil digestibilidade, porque ela tem pouco tempo entre comer e treinar. Isso para evitar o catabolismo e também para poder dar melhor energia para ela, porque a gente tem alguns aminoácidos presentes nessa proteína que vão ajudar ela no exercício. Então, o horário pré-treino, pós-treino é de suma importância para fazer síntese muscular, né, reparação muscular, eu preciso da proteína, né, eu dei o estímulo do exercício, se eu não tiver o substrato para poder fazer todo o trabalho, né, diante da janela de oportunidades, que adianta ter feito o exercício? Ruim. E de noite também eu dou a proteína, que é um momento oportuno, além das refeições de todos os pools do dia, né? Eu vou dar antes de dormir, se ela quer ganhar massa muscular. Por quê? Porque a gente tem uma oportunidade ali no hormônio de crescimento para poder também fazer o reparo que a gente faz durante o período noturno. Então, ao longo do dia para o paciente que não tem essa questão, preocupação tanto do exercício, no pré e pós-treino é fundamental para quem tem esse objetivo de ganho de massa, e à noite, antes de dormir, é uma grande janela também de oportunidade. Fantástico. E assim, ultra alinhado com muito do que a gente já vem falando aqui no programa. Inclusive, gente, aproveitem para ver edições anteriores que a gente tem a Nutri Responde aí falando também dessa questão da distribuição de proteína. E vai alinhado demais. Então, ok, então a gente viu quantidade, a gente viu momentos do dia que são bem importantes, oportunos, e aí, depois disso, tem que traduzir
de forma prática para o paciente, né? Sim, com porque certeza. Em alimentos, em suplementos, a gente não passa número para as pessoas. Sim, até porque é uma coisa muito individual. A nutrição funcional, a cada paciente, a gente vai montar estratégias. E mesmo montando estratégias, eu estou montando uma estratégia para aquele momento do paciente. Quando eu vejo o laudo de exames laboratoriais, quando eu faço uma anamnese, quando eu vejo o objetivo dele, a necessidade dele, então aí eu vou montar uma estratégia. Então é difícil eu falar para você a questão numérica, porque depende muito e depende do objetivo e depende desse contexto, né, dessa visão holística que a nutrição funcional tem, né? Então, aí eu tenho que pôr as proteínas de uma forma prática, realmente. E como a gente sabe, a vida é toda muito corrida e a proteína é a parte da refeição mais elaborada, que demora mais. Exatamente. Além de demorar, a gente estava até comentando antes que, assim, nessa rotina de vida puxada que as pessoas têm, tem muita gente que sai cedo de casa, volta lá para a noite e ao longo do dia, né, do dia que vai passando, a proteína é o nutriente mais difícil de carregar, porque muitas vezes precisa de refrigeração, ou então as opções que a gente encontra disponíveis na rua, né, não tem um preparo lá tão interessante. Não, ela come um pão de queijo achando que tem, que tem a proteína ali, né? É bem isso, ou um cappuccino, e assim vai. Então a gente tem que mostrar, eu acho que aí é o grande pulo do gato. É a grande pérola da nutrição, é não falar o que não pode, mas sim dar soluções práticas e viáveis, né, funcionais para o paciente, para a realidade dele. Por isso que eu tenho que trabalhar, falar, escuta qual é o seu objetivo, aonde você está, onde você se alimenta, né, para as questões que ele precisa fazer. Então, assim, de manhã, vamos supor, eu tenho que dar praticidade, sim. Primeiro antes disso, eu quero falar que eu preciso de uma variedade de proteína. Né? Então, eu tanto vou mesclar as proteínas animais com as proteínas vegetais. É importante. A proteína animal, ela tem alto valor biológico, porque ela tem os aminoácidos essenciais todos, né? Mas eu não posso esquecer das proteínas vegetais também, porque elas têm fibras, os pré-bióticos, eu tenho as vitaminas, minerais, saciedade, e ela vai mexer muito com a minha microbiota intestinal. Que tem que estar super favorável e saudável até para melhorar a absorção das proteínas. Fantástico. Hoje o que a gente vê mesmo é essa recomendação do equilíbrio, né, entre a animal e a vegetal. Exatamente. Fazer todo esse apoio. Para a gente fazer essa modulação intestinal, porque se eu não tiver as enzimas necessárias para mim poder fazer a digestibilidade dessa proteína, não adianta eu comer quilos de proteína que não vai chegar a se transformar em aminoácidos e muito menos chegar na minha célula. Perfeito. Né? Então, pensando nesse contexto aí da correria no dia a dia e dessa recomendação bem prática, quais seriam algumas recomendações aqui para você deixar para as pessoas de como fazer esse aporte de proteína de forma prática? Então, no café da manhã, por exemplo, se ele está com pressa, se ele quer comer em formas de alimento, eu acho que o ovo é a melhor opção das proteínas. Lógico que ele vai juntar aí com a fruta, o carboidrato, a aveia, que também é outro carboidrato excelente, né? Ele vai juntar com uma gordura, uma linhaça, uma chia, mas 2 ovos mexidos, ou então eu falo, cozinha à noite e deixa de manhã pronto. Não tem como falar que não dá tempo, é mentira. Tem que se organizar, tem que se planejar, não é verdade? Então assim, no meio do dia é outro esquema. Se ele tem condições de consumir um iogurte, por exemplo, ou um queijo, se ele não tem problemas digestivos, alérgicos ou intolerantes, eu posso colocar até um laticínio que é mais prático para ele. Caso contrário, eu posso colocar, vamos fazer um patê, se ele tiver essa disponibilidade, ok. Caso contrário, eu parto para proteína em pó, que é uma solução rápida e viável demais para essa pessoa poder dar esse aporte. Principalmente, por exemplo, se ela vai à academia. Se ela vai à academia, eu faço o inverso. Eu dou o whey às vezes antes e ela come o ovo depois, porque a digestão do ovo é muito mais demorada do que o whey, tá? Na parte do almoço e jantar, eu acho que não há tanto problema, porque em qualquer self-service que você vá, você tem o peixe, você tem o frango, você tem a carne, que aí é mais fácil de você ter aí de pronto mais fácil acesso às proteínas. Agora, à tarde é outro grande problema.
as pessoas também ficam sem tempo e sem saber que proteína consumir. Como eu falei, tem alguns iogurtes até com mais riqueza de proteínas, ou então eu vou falar sobre os patês, eu faço os muffins proteicos, às vezes para as pessoas, podem congelar, eu ensino como congelo, eu ensino como fazer, você pode fazer um hambúrguer também proteico, ou um croquete também dá para fazer proteico. Agora, para quem não tem tempo, não quero fazer isso, não sei cozinhar, que é bem comum hoje. Que é bem comum. A gente vai partir outra vez para suplementação. Então, o que eu quero dizer é que assim, seja o whey protein do soro do leite ou das leguminosas, dos grãos, da ervilha, do arroz, enfim, eu acho que são oportunidades de eu dar aí a proteína de alto valor biológico, com uma praticidade, porque ele sempre vai ter água na mão, ele sempre vai ter uma água de coco, às vezes eu ensino, ou uma bebida vegetal, que ele pode chacoalhar, leva um squeeze, porque senão também nada cai do céu, né? Com certeza. Então, ter um pouquinho de boa vontade é legal, pra gente poder, então, dar esse aporte proteico à tarde, porque a tarde é muito longa. E aí o jantar, como eu falei, eu sempre coloco, né, na minha prática uma proteína de alto valor biológico, mas de fácil digestibilidade. Por quê? Porque à noite a gente sabe que a digestão é muito mais lenta, é mais complicada. Então, ou vai uma carne branca, ou vai um ovo. E muita gente, Babi, fala, doutora, não quero nada disso. A senhora me põe um shake à noite, porque eu não vou fazer nada, eu tô cansada, eu não chego exausta, 9, 10 horas da noite. Às vezes ela treina no final do dia, ou ele, né, mora sozinho. A gente tem muito essa realidade. Final da tarde e à noite são geralmente os maiores desafios para os pacientes, Sim, né? e eles chegam assim, se eles não têm quem façam, ou se eles não têm essa organização, ou não gostam de cozinhar, aí eu monto. Eu não gosto de shake pronto, não gosto, mas eu monto para ele. Olha, vai consumir tantas doses do whey protein, daí eu ponho a fruta, eu ponho sementes, né? Eu ponho a bebida vegetal. É muito melhor do que ele parar em algum fast food da vida e se encharcar com uma porcaria, né? De um lixo aí. Daí depois de um dia de trabalho, um dia de estresse, fez exercício, ele vai nadar e morrer na praia, não é? Então, por conta disso, a gente pode fazer tudo isso. Quer dizer, tudo depende das preferências, mas essas são opções que eu faço. Fantástico. Aí, nesse caso, então, o suplemento ele entra como uma opção de praticidade, Sim, né? Toda certeza. E assim, até porque ele é prático, ele dá saciedade, né? Comprovadamente o whey protein, ele dá saciedade, seja vegano ou não. Né? Tem vários estudos demonstrando isso. Eu tenho uma modulação de estresse, também porque a gente tem aminoácidos como o triptofano, por exemplo, que ajuda muito como neurotransmissor. Ele dá energia, porque eu tenho os BCAAs muitas vezes inclusos já dentro. Ele melhora a imunidade, porque ele tem glutamina muitas vezes já junto. Ele não é perecível. Antioxidante também. Eu tenho um outro problema que eu também resolvo com eles, porque eu tenho muito paciente hoje alérgico ou intolerante à questão dos laticínios, né, que é um grande problema hoje. Então, a digestibilidade é muito melhor, né? Então, por conta de tudo isso, às vezes eu acabo aderindo a ele. É lógico, o paciente que gosta de cozinhar, tem facilidade, pode comer o alimento como fonte proteica, eu posso chegar ao requerimento que eu calculei lá com alimento. Eu tô dando aqui algumas opções práticas para vocês, diante da realidade que eu enfrento na minha prática clínica. E eu sei que é a realidade de muitos que vocês estão aqui me assistindo. Então é assim, a gente tem, como eu falei, que dar soluções que devam ser práticas, saudáveis e necessárias às condições de cada um. Fantástico. Não é verdade? É exatamente isso. E assim, a gente está colocando então essa opção da proteína em pó como esse lado da praticidade. E a gente caminhou, né, por algumas situações, tanto quem é praticante, quanto pessoas que nem praticam exercício físico. Geralmente, quem não pratica exercício físico fica preocupado. Fica. Em especial as mulheres. Aliás, inclusive a pergunta de Nutri Responde de hoje vai por esse lado. Como é que fica nesse caso? Porque assim, a gente já sabe que o whey, na verdade, não tem essa relação direta com o exercício. A gente utiliza muito ele na clínica também. Sim, né? Para idosos. Eu uso muito para
pessoas que fizeram a bariátrica, pós-cirúrgicos, para reparo de tecidos. E assim, para essa mulher que tem medo, às vezes que ela tá... Bom, a mulher tá sempre em dieta restritiva, porque sempre precisa emagrecer, ou mudar a composição corporal, enfim. O que a gente vê muito é que essa falta da proteína, esse medo até de consumir whey protein, acaba gerando um catabolismo. Então, mesmo as pessoas que estão em processo de emagrecimento, né, ou que não fazem exercícios por algum motivo, dá para consumir o whey protein dentro de doses, gente, recomendáveis. Por isso que cada um tem uma recomendação, né? Não vou colocar para ele a dose cheia do whey. Então, e tem outro tipo, a gente tem vários tipos de whey. Eu vou ver se eu vou colocar o hidrolisado, se eu vou colocar o isolado, se eu vou colocar o concentrado ou um blend. Eu vou ver, e a gente também tem hoje, eu vou entrar num gancho que eu sei que vocês vão fazer isso, mas eu preciso falar o que eu ponho, que eu acho bárbaro e achei sensacional, os aminoácidos, os isolados. Meu, é sensacional. Para essa mulher que tem medo ou que às vezes tem algum empachamento quando ela toma whey, porque eu tenho pacientes que referem às vezes isso, ou esse medo de aumentar o peso, ou de sobrecarregar o fígado, o rim por causa do whey protein, que eu não faço exercício, eu coloco os aminoácidos. São sensacionais. Meu, eu tenho resultados fantásticos, eu sou super apaixonada por eles. Ai, adoro! Que lindo! Hoje eu tô dando corações assim pra todo mundo, tudo é música pros meus ouvidos. Não, porque as respostas são ótimas, muito boas. Às vezes o paciente fala assim, doutora, eu vou jantar fora, ou eu vou viajar. Como é que essas... Porque assim, quando você tá na sua rotina, é fácil, entre aspas, de dar essas soluções que eu acabei de falar. Mas quando você sai do seu habitual, né, que você vai para um compromisso social, isso você não pode se esquivar disso, né, nem esquivar o seu paciente, senão ele vai abandonar isso em 3 tempos. Então, o que eu faço? Não esqueça de pôr na mala o whey protein, por favor. Eu sempre digo, leve, porque você vai viajar, você vai ficar andando, e o que você vai comer? Você não sabe. Outra coisa, vai comer na casa de alguém, vai numa festa, faz um shake antes. Gente, falar que não tem tempo para fazer um shake é ridículo, não é desculpa, e você dá a saciedade. Você não chega afoito, com aquela fome desesperada, né? Vendo a primeira coxinha que passa, você vai pegar, né? Agora, sem fome, você já fica com outra concentração e com outra análise daquilo que é menos ruim você comer quando você vai nesses eventos sociais. Fantástico isso, porque na verdade é isso, quando a gente está num nível de fome muito alto, que é o que a gente tende a falar para os pacientes. Não chega nesse nível, porque aí você perde o poder de escolha. Sim, né? Fica inconsciente. Exatamente. É aquela fome voraz, né? E mesmo quando você tá com a fome emocional. Né? Então a gente tem a fome real e tem a fome emocional. E quando essa fome emocional ela dá geralmente no vespertino. O paciente vai bem até as 3, 4 horas da tarde. Depois disso, doutora, vem uma fome que aí eu não me controlo, aí começa... Aí eu boto o shake. Perfeito. Aí é super bacana. Mas daí eu ponho o quê? Se o paciente tem recursos de bater, ele bate com uma banana, ele bate com canela, né? Então dá pra gente poder fazer, né? Whey, banana, canela, que isso já melhora bastante. Põe um pouquinho, uma gordura, uma semente. Isso dá uma saciedade. Claro, porque aí já tá modulando neurotransmissores, os hormônios da fome, da saciedade. Aí fica bacana demais. Muito bom. Isso lá para 5, 6 horas da tarde. Agora, é uma hora que eu posso contar que não vai dar nada. E mesmo de noite, além de ser uma oportunidade das proteínas entrarem à noite, né, por causa do hormônio de crescimento e a gente fazer reparo de tecidos melhores aí no período noturno, é outro horário que as pessoas estão em casa, já estão mais relaxadas, já têm acesso fácil aos alimentos e aí vai querer uma besteirinha. Chocolate, porque eu quero uma balinha, porque eu vou fazer a pipoca, porque eu vou ver o filme. Não. Pode pegar abacate, bater com o seu whey, pôr uma canelinha junto. Aí sim, você vai modular. Pode pôr até um cacau orgânico, nibs de cacau. Gente, além disso, modular, né, a fome, saciedade, e é muito bom pela parte orgânica que vocês vão obter, igual o abacate, rico em glutationa, vai melhorar mais ainda o sistema imunológico, antioxidante e tudo mais, não tem índice glicêmico alto, que é legal para esse período noturno, né? São alimentos gostosos e práticos. Você fazer tipo um creme desse,
fica sensacional. Faz com whey aí de vanila, né? Um whey sem tanto gosto, vamos dizer assim, ou até de chocolate, já se você vai colocar chocolate. Então são opções práticas que a gente dá nesses pontos, nesses momentos do dia que a gente sabe que o paciente tem mais dificuldade. Fantástico. Doutora, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né, com as informações, com a prática clínica que eu trouxe um pouquinho para vocês. Com toda certeza. Gente, aproveitem demais. Teve muita recomendação aqui bem prática. Sempre, assim, abordando casos diferentes, lembrando da importância da individualidade. Então, absorvam bem essas palavras que foram muito legais. E fiquem com a gente, porque no próximo bloco ainda vão responder um pouquinho mais sobre Whey Protein. Lembrem, deixem suas dúvidas de suplementação de alimentação aqui nos comentários, que no próximo bloco a Nutri responde. Você já ouviu falar que Whey Protein engorda? Você quer emagrecer, te prescreveram Whey e ficou com medo de tomar? Hoje, em A Nutri Responde, vou responder a pergunta da Carla. E ela falou: Deilis, minha Nutri colocou Whey no meu plano, mas eu não treino muito forte, fiquei com medo de ganhar peso. É possível? Carla, muito obrigada por compartilhar sua pergunta. Com frequência, meus pacientes no consultório fazem a mesma pergunta e eu posso te responder com ênfase: não. Vou te dar pelo menos 4 motivos e olha, existem mais. Em primeiro lugar, se a sua nutricionista prescreveu, com certeza esse whey se encontra dentro da sua necessidade de calorias e proteínas e, portanto, deve estar alinhado com seu objetivo, seu gasto energético e outras características individuais. Portanto, não tem por que estimular a síntese de gordura. Mesmo que o cálculo energético não esteja tão preciso, vários estudos da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva nos mostram que quando o consumo de calorias está acima do estipulado, mas ele provém de fontes proteicas, estas parecem ter um impacto menor no ganho de gordura. Em um destes estudos, inclusive, um ensaio clínico publicado por Antônio e colaboradores, a diferença no consumo energético entre os grupos chegou a 400 calorias, ou seja, o grupo que suplementou proteína consumiu 400 calorias a mais do que o outro, sem apresentar diferenças na composição corporal. Carla, existem também vários motivos interessantes para aumentar o aporte proteico em estratégias de emagrecimento, como já comentamos inclusive em outros programas. E se você não teve chance de assistir ainda, aproveite. Dentre eles, a proteína é o nutriente que promove o maior aumento no gasto energético ao ser metabolizado. Além disso, estimula hormônios da saciedade e, principalmente, auxilia na preservação de massa magra em períodos de restrição calórica. Além disso, sabemos que o Whey Protein tem vários benefícios que vão além do exercício. Portanto, mesmo que você não treine muito forte, ele pode ser indicado. As evidências mostram, por exemplo, que o perfil de aminoácidos do Whey tem a capacidade de melhorar nossa capacidade antioxidante total. Este efeito é intensificado quando associado ao exercício. Carla, espero que fique claro que não precisa ter medo ao consumir. Claro que isso não significa que é para exagerar. Como todo bom suplemento, tem a dosagem adequada para cada pessoa. Mas pode ficar tranquila, você seguiu o melhor caminho possível. Ele foi indicado por um profissional que certamente levou em consideração todo o seu cenário atual. Aproveitem o exemplo da Carla e se tiverem qualquer dúvida, lembrem de deixar todas as suas perguntas de suplementação e alimentação aqui nos comentários. Deixem também o seu like no programa.
Compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance Nutrition no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. Com todo o meu carinho de Nutri, a gente se vê!